Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Up Altos Papos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante chamado autossabotagem. Já ouviu falar? Não? Ficou curioso? Então fica ligadinho que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito bem, pessoal, a gente está começando mais um programa Up Altos Papos. Estamos aqui com o nosso pastor Arley, estamos aqui com o Gabs, nosso parceiro, nosso irmão Fábio, do movimento Radiação. E o tema hoje é autossabotagem, né? É um tema que está em voga, é um tema que psicólogos, psiquiatras, pessoal que trata essa questão aí de saúde mental vem trabalhando muito forte, e a gente vai tentar entender um pouquinho isso hoje e tentar ver como que está a nossa galera, né, Gabs? Sim. Como é que está o nosso pessoal aí, pastor e Fábio? Porque talvez o que a gente identificar aqui e tratar aqui hoje, no sentido de entender um pouquinho, seja o que muitas pessoas estejam passando, estejam vivendo. Então, assim, numa definição muito simples, muito simplória, né? Até porque aqui não somos nenhum profissional na área, mas a autossabotagem como o próprio nome diz, né? É você agir contra você mesmo, né? É você olhar para você e te denegrir a tua imagem, dizer que você é incapaz, dizer que você não consegue, e aí isso traz uma série de desdobramentos, né? Isso traz uma série de consequências, né? E a gente vive num mundo, principalmente pós-pandêmico, né? Em que essas questões de saúde mental, elas afloraram, elas explodiram. A gente está vivendo um momento pós-pandemia, onde um dos desdobramentos da pandemia é esse, é a questão de doenças mentais. E aí a gente entra na juventude, por exemplo, nessa moçada toda aí, e a gente vê muitos jovens, meninos, meninas, muitos adolescentes, com essas características, com esse perfil aqui, de olhar para ele mesmo e falar assim, eu sou incapaz, não sou merecedor, né? E nem estamos falando aqui da questão da graça e da misericórdia do Senhor, estamos falando das questões do dia a dia, das questões corriqueiras, por exemplo, questões relacionadas ao estudo, ao trabalho, ao próprio ministério dentro da igreja, né? O pastor, como pastor de igreja, conhece muitas pessoas que o senhor olha para ela, pastor, vê assim, essa pessoa tem condições de fazer isso. Capaz de fazer isso. Aí vai falar com ela, o que ela diz? Não consigo fazer agora. Por quê? Porque é essa visão dela, né? Essa visão de olhar para si e falar assim, não sou capaz, né? E a gente precisa entender que isso precisa ser tratado, isso precisa ser cuidado, né, Gabs? A gente falava um pouquinho antes de iniciar o programa sobre isso, né? Sobre pessoas que nitidamente, claramente, têm condições, tem dons, talentos fantásticos, maravilhosos, e todo mundo vê isso, todo mundo fala isso, todo mundo diz isso, mas ela mesmo não enxerga isso nela, né, Fábio? Ela olha para si e vê coisa ruim, vê coisa... vê a incapacidade. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Gabs? Sim. A gente percebe isso, né? Como a gente está sempre lidando com muitas pessoas, né? Na igreja, né? Até na parte profissional, no trabalho, né? Você entende que chega num ponto assim que você reconhece a pessoa, né? Sabe? Primeiro sendo proativo, né? Desenvolvendo algumas tarefas e você fala, olha, legal, essa pessoa tem potencial. É fácil de identificar, né? Porque você está sempre procurando pessoas com essas condições, né? E aí você vê que na vida, questão emocional da pessoa, ela não consegue se aceitar dessa maneira, né? E a gente até falava, né? Às vezes não depende muito só do líder ou do chefe, né? Do responsável, do professor, talvez levar um elogio para a pessoa.
né? Falar que, olha, realmente você é capaz, você tem condições de fazer isso. Mas a gente também entende que isso depende, às vezes, muito também da família entender, né? Fazer mais... Você falou de pandemia, a gente fala... São coisas que estão surgindo assim de uma maneira muito forte, né? Antes parece que as crianças demoravam 15 anos para despertar para alguma coisa na vida, né? Tipo, eu não lembro de nada da minha infância. Então, para mim não passou, tô vivo e o que vale é o que eu tô fazendo agora. Mas hoje parece que tudo é muito rápido na vida deles. Então, acho que eles começam a pensar e se preocupar com muitas coisas. A cabeça deles começa a virar as crianças assim de 10 anos, elas se sentem culpadas se gastar alguma coisa e o pai não teve condições. Ela já vem com esse sentimento para cima dela, entendeu? Então, a gente está lidando aqui com um assunto muito delicado, né? Difícil de tratar e que a gente possa alcançar as pessoas que realmente possam estar vivendo por isso e a gente possa trazer aqui um direcionamento para elas. Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, e eu até queria ouvir o Fábio e também o pastor Arley, que é a questão da família, né? A família é a base de toda essa estrutura, né? E aí, a questão da autossabotagem, ela traz ela pode ser, na verdade, uma consequência de um tratamento na família, de um pai que tem um tratamento mais rígido, mais rigoroso com os filhos, de um marido que trata assim a sua esposa, né, ou vice-versa, né? Então, assim, a família ela tem um papel fundamental nessa questão da saúde mental dessa galera, né? Porque pelo que o Gabs falou, né? Se a família não está bem estruturada, não está bem resolvida lá nessas questões, não adianta o pastor falar, não adianta o líder falar, não adianta ninguém falar. Ele não vai se convencer, ele não vai se autoconvencer de que ele é bom, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Se você analisar as pessoas, principalmente os jovens que passam por isso, quase todos eles têm em comum exatamente essa situação, que não tem muita atenção à aprovação dos pais. Ou do seu círculo familiar, um irmão mais velho, alguém que a pessoa admira muito e ela quer ter a aprovação daquela pessoa. E muitas vezes os pais, até os pais que estão ouvindo agora, o pai está ouvindo, não, beleza, isso não é comigo. Tem certeza? Não, mas eu não sou rígido, eu não... Presta atenção, às vezes o mundo está tão corrido, está trabalhando o pai, está trabalhando a mãe, às vezes os dois ou um dos dois tem 2 empregos para sustentar a família, está lá se esforçando, mas a criança ou o jovem, ele não tem essa mentalidade ainda, tipo, nossa, meu pai está fazendo, ou minha mãe está fazendo tudo isso por mim. O máximo ele que quer ele pode você fazer. em casa, ele quer que você senta ali pelo menos 30 minutos para brincar, para ouvir, e quando chega, pai ou a mãe está lá cansado, chega estressado do trabalho, que às vezes está com a conta de luz atrasada, e aí chega, tá uma bagunça na casa, já sai brigando. São pequenas atitudes que o filho já fala assim, poxa, tô aqui te esperando pra gente ter um relacionamento e você chega aqui já brigando com todo mundo. Às vezes o pai ou a mãe não tá fazendo nem por mal. Ele tá fazendo porque ele tá tentando sustentar a família. É o sustento financeiro. E chega estressado com uma carga pesada. Isso acho que passa em quase todos os lugares, mas se você não conseguir se desligar, chegar lá pro filho e falar assim, oi, vamos brincar aqui, o que você quer brincar? Deixa eu totalmente desligado, estou estressado com o mundo lá fora, tem uma conta atrasada, mas vamos sentar aqui, vamos se divertir um pouquinho. Sim. Ou até né, se já mais um jovem, um adolescente, bater um papo mesmo, Bater né? um papo, ouvir como é que foi o dia. Tempo de qualidade que diz, né? E você falou, a gente não é especialista e a gente tem um tema aqui para tratar, mas a gente está pensando um pouquinho antes, né? São coisas assim que se você, né, se aprofundar no tema e ver o que a pessoa pensa de si mesmo, se você estiver conversando com um pai, com uma mãe e ela sentir isso de um filho, é uma questão ali de amor que envolve para tratar disso, né? Eu acho que o antídoto aqui podia ser esse carinho, esse amor do pai e da mãe, falar com essa pessoa e falar, não, filha, você é capaz, filho, você pode, sabe? Ou vamos investir aqui, vamos estudar, vou pegar na sua mão, vamos sair um pouco aqui, calma, vamos... Esse trato inicial, né? Essa base realmente, né? A Karina, ela é pedagoga, né? E ela teve a oportunidade desde quando começou nesse trabalho, o cuidado com crianças até 4 anos, né? Cara, cada experiência que ela contava dessas crianças com falta dessa base, e ali o professor, além da educação necessária, pedagógica,
ter que trabalhar essa autoestima também de muitas crianças, né? Aí entra a questão de ou mimado ou não mimado, que dá diferença também. A criança que ela está aprendendo a dividir agora um brinquedo, ou que ela domina, e tem isso com 4 anos, cara, era cada história, que dominava as outras crianças, né? Que as outras fizessem por ela. Então, a partir daquele momento, essa 4 base, anos, hein? cara, você instruir os seus filhos, né? Por isso que a palavra de Deus, ela fala para a gente a instrução dos filhos desde pequeno, né? E tem a palavra, a tradução da Bíblia, a mensagem, é interessante que quando ela cita esse texto, ela vai dizer que esses filhos, eles devem ser instruídos em toda a capacidade para que quando eles sejam grandes, eles consigam resolver as suas situações. Então, é bem parafraseado mesmo. E é isso. Hoje, a gente, infelizmente, de tudo que tem acontecido, pandemia, a gente vê muitos jovens nessa situação, mas também olhando para um público um pouco mais velho ou criança mesmo, a gente, algum momento da nossa vida, a gente também se auto sabotou aqui, né? Sim, com certeza. Períodos. Sim. Né? Agora, o que a gente está tratando aqui é aquela questão mais crônica, né? O agudo, que sempre é, né? Que sempre é. Aí é realmente esse trato. Mas na nossa fase, aí depois mais para frente quero citar um jovem aqui da Bíblia que passou por essa fase. É interessante a gente contextualizar nesse sentido, né? Acho legal isso Saber. que você traz, pastor, porque assim, né? O mundo é cruel, isso é fato, né? Na escola eu sofri bullying, você sofreu bullying, tenho certeza. Eu era gordinho. Você era gordinho, né? Mas no nosso tempo Ainda não bem dá que nem passou. para saber que Vocês era me olham bullying. agora, nem imagino. Não, a gente nem imagina. A gente nem Não era falava, bullying. não existia bullying, né? É a palavra. Mas assim, cara, Estão me você... chateando. Não, mas o mais você legal é que a errava gente na sobreviveu, né? A gente sobreviveu a Você isso. errava na prova, os teus colegas chamavam de burro. Você é burro. Literalmente assim, não aliviava, não. O mundo era assim, cara. Passava pano. Hoje, né, nós vivemos um outro contexto, né, tal, um outro momento que você precisa tratar. Mas na nossa época, não, era literal. E aí, se eu internalizo isso, se eu trago isso para mim e falo assim, ó, cara, eu sou burro mesmo, tirei 0 em matemática, né, não consegui. Tal. Eu preciso ter algum suporte de alguém que fale assim, puxa, cara, você não é tão burro assim, né? Vai fazer a recuperação lá, vamos te ajudar. Vamos nessa. Entendeu? Tipo, e aí a família, por isso que a gente está falando da família, né? A família é fundamental nesse processo aqui. Porque se a família diz que você realmente é burro, não tem condições e tal, aí, cara, eu acho que pode acontecer desanda, também, né? que é o que pode acontecer também. Né? Mas falando aqui de autossabotagem, né? Vamos tentar trabalhar aqui algumas características, né? Alguns conceitos que a gente buscou, a gente pesquisou. Né? A primeira é a vitimização. Cara, é aquilo que, ó céus, ó vida, ó azar, né? Quem é um pouquinho mais de idade sabe do que eu estou falando aqui, né? A pessoa que tudo dá errado para ela e ela sempre vai achar que nada vai dar certo com ela. E que isso é normal, né? Que isso é normal. Que é normal as coisas não darem certo com ela. Culpa os outros pelo que está acontecendo com E ela. acho que a vida dela é mais difícil. Sempre Eu vai sou achar, assim né? porque comigo é pior, porque olha o que aconteceu comigo, olha. Enquanto não é, cada um tem suas lutas e proporcionalmente todos enfrentam a mesma dificuldade, é sempre assim. É sempre assim. As doenças elas atingem a todos, a morte vai atingir a todos, né? O desemprego pode atingir a todos, questões financeiras aí, né, dificuldade, pode atingir qualquer um de nós, mas aquela pessoa que se auto-sabota, ela se vitimiza. Ela fala assim, o que está acontecendo comigo é muito pior do que está acontecendo com você, com você, com você. Sim. Ou seja, sempre vai ser mais complicado com ela. Então, assim, essa é uma pessoa de difícil trato, né, pastor? Essa é uma pessoa que, por mais que, né, à luz da palavra de Deus, a gente converse com ela, a gente explique para ela do amor de Deus por ela, da graça de Deus por ela,
do plano de salvação na vida dela, ela ainda vai achar, ai, mas veja Jesus bem. não morreu por mim, não. Jesus morreu por todos, menos por mim. Sempre vai ter argumento. Qualquer tipo de abordagem que a gente for tentar fazer para convencer de algo diferente, porque você é muito interessante quando você tenta analisar alguma coisa, a vida do próximo, né? A pessoa está se abrindo com você, você vai ajudar. Mas você está analisando fora da situação dela. Então você tem uma visão diferente. Não vou dizer que você tem 100% de certeza daquilo, mas você está vendo... Consegue enxergar coisas que ela não está enxergando, né? E aí você vai... Só que sempre vai ter um argumento, né? Que nem você falou. É por isso, é por aquilo, é por causa dos outros, é porque eu sofro mais que... Então, assim, é muito difícil de você retrucar, né? Você fazer um argumento em cima desses. Porque daqui a pouco você fala... Não tem o que eu faço. Nada que eu falar aqui... Jesus te ama. Não dá, e daí? Mas meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido não me ama. E tipo, Jesus me ama já não basta. Não. Então é muito difícil, gente. É bem delicado, assim, de tentar Chega ajudar. a ser até uma carência afetiva, né? Carência afetiva, o Fábio falou sobre essa questão de carente, né? Sempre está querendo... Porque parece que daí, quando ela se vitimiza, as atenções são voltadas para ela. Talvez esse até seja um gatilho, né? Um gatilho, né? Assim, ó, eu preciso me vitimizar para que as pessoas voltem a atenção para mim. E aí acaba sendo até uma carência, né? E é triste, né? Pra gente que está na situação de falar, de enxergar essa pessoa, né? A gente admira, né, as pessoas que se desenvolvem, que crescem. Você fala, meu, tem tanto potencial, ele pode entregar tanto, mas está fechado numa situação aqui que... né, a gente não pode fugir da graça de Deus. Ele já fez tudo isso por você. Ele já superou isso por você. Ele já tem o tratamento pronto para você e você continua nessa situação. Né? Deus, a gente pode falar do luto, né? Por exemplo, perdi minha irmã com 17 anos. Precisei ser tratado por Deus para falar assim, isso aqui não é um fardo seu. Né? Poderia estar comigo, eu poderia ter ido, sabe? Se eu ir por esse caminho, eu estaria vivendo luto eterno. Até porque, Gabs, não foi só você que perdeu algum ente querido. Todo mundo, né? exatamente. Todos nós, se não perdemos, ainda vamos perder, porque isso é um processo natural da vida. Sim. Né? E é bem isso mesmo. O luto, ele é acho que um gatilho muito importante para essa vitimização, né? A pessoa fala assim, puxa, perdi aquela pessoa que eu tinha como a base e essa pessoa agora não está mais comigo. Então, nada para mim vale a pena mais, nada para mim dá certo mais, nada para mim é bom mais. Eu acho que essa é a grande questão da vitimização, né? E a pessoa acaba... É um processo que ele acaba cada vez mais aumentando, porque ela vai se afundando, né? Vai afastando as pessoas, e vai né? afastando as pessoas. Vai se colocando, não quero que ninguém me visite, porque quando eu passei por uma situação dessa, ninguém veio me visitar, ninguém falou comigo, ninguém me passou uma mensagem, né? Então ela acaba se colocando como o centro das atenções do mundo, na verdade, né? Ou entra na caverna, né? Ou entra na caverna, que se vitimizou, né? Sim. Já você vai, daqui a pouco você fala, o pastor já traz a Bíblia, o pastor vem pesado. Tá soltando aqui Está aos lançando poucos. uma que daqui a pouco ele vem com palavra de Deus, né? Uma outra questão aqui que a gente trata é a questão da negação, né? A pessoa que ela nega que ela errou, ela nega que ela errou, ela nega que ela passou por alguma dificuldade, porque ela não quer trazer a ideia do fracasso sobre ela. Então, ela sempre coloca culpa em outras pessoas, né? Ela fala assim, não deu certo, mas foi porque o Fábio, lá no Movimento Radiação, não fez isso. Foi porque o pastor que está indo lá para a Espanha não fez isso. Foi porque o Gabs, que manja do Ministério de Comunicação, não fez isso. Por isso que aqui não deu certo no meu ministério. Não, ela não olha para si e fala assim, puxa, errei, o que a gente pode tentar trabalhar, assumir o erro e ver como melhorar, né? Tomar responsabilidade para si, né? Sempre toma fatores externos para culpar sempre o vai fracasso, ter justificativa, né? Exatamente. O fracasso. Porque o fracasso ele acontece... E ele faz parte, faz né? parte do processo. Né? Ou até antes do fracasso, né? Ela não quer ter a responsabilidade do fazer, né? Aí nisso aí também, eu cito o Gideão, né?
Ó, é Bíblia, o homem é Bíblia pura. Gideão, enquanto a gente conversava, vai vindo, né, os personagens bíblicos na cabeça, né? E Gideão foi esse caso. Quando Deus olha para ele e fala, olha, você vai guiar um exército, você vai estar na frente desse exército e você vai livrar o meu povo aí da ameaça que está vindo, né? Dessa ameaça dos filisteus, né? Aí ele fala, não, eu sou o menor da minha família. Eu estou aqui, eu tô até escondido aqui, né? Malhando trigo no lagar. Ele não estava nem no lugar certo. No lugar certo, já estava escondido. Estava ali escondido, onde se fazia o vinho, ele estava malhando trigo, né? Escondido. E aí ele se coloca nessa posição. Não posso, eu sou pequeno, eu não vou conseguir fazer. Eu acho legal porque ele se coloca tão pequeno, porque ele fala assim, né? A minha família pertence à menor tribo, e dentro dessa menor tribo, dessa minha família, eu sou menor. Ele foi tipo assim, sabe aquela ideia da mosca lá, do cavalo, do bandido? É mais ou menos isso que ele fala lá. Assim, ele fala, cara, a tribo que eu pertenço já é a menor. Ele não quer assumir a responsabilidade. E a minha família é a menor dessa tribo ainda. E eu sou menor dessa família. Ou seja, ele vai se diminuindo a tal maneira que é bem isso que você está falando, pastor. Ele fala assim, não sou capaz. Não sou capaz. Mas aí entra também, né, a ideia que a gente vai tratar no final aqui, de possíveis soluções para isso. Sim, o cuidado de Deus. Possíveis tratamentos para isso. Depois a gente vem para o final da história. Isso. Depois o pastor joga a Bíblia aqui nessa molecada hoje. Uma outra questão aqui que traz, que a gente separou também, é essa culpabilidade, essa autocobrança exagerada. Elevar o nível de cobrança, ou seja, se o Fábio se o Fábio salta 1,90 m, eu também tenho que saltar 1,90 m. Mas nós somos diferentes. O preparo é diferente, a alimentação é diferente, o treino é diferente. Não preciso elevar no mesmo nível que o Fábio. Se eu saltar 1,50 m, para mim, talvez seja o meu máximo que eu consiga. Né? Eu estou aqui trazendo uma figura de linguagem, claro, mas para a gente entender assim, que talvez o que o Gabs consiga fazer, eu não consigo. Mas eu acho que a pessoa também que está nessa situação, ela tem muito medo de errar. E ela tem medo da cobrança que vai vir depois com o erro dela. Eu vejo muito isso no trabalho. O que eu mais falo para um garoto lá, eu olho para ele e falo assim, eu quero que você erre. Eu quero que você faça besteira. Porque vai significar que você está tentando, que você tentou chegar a algum lugar que ninguém te ensinou, mas que você procurou seus próprios caminhos e fez a maior besteira. Sabe aqueles problemas que a gente vê no trabalho, que quando você é estagiário, você é assistente, está começando, você fala, nossa, acabei com o trabalho de todo mundo, que está o dia inteiro lá porque eu fiz uma besteira. Mas depende, aquele erro, às vezes é porque a pessoa está tentando fazer o bem, e a pessoa às vezes deixa de fazer com medo de errar. Assim, não vou fazer isso porque eu tenho medo de errar, então não vou seguir por esse caminho. Não desenvolve, não aprende. E aí também ele já não vai saber trabalhar com esse erro, né? Porque na cabeça de um estagiário, um adolescente que seja, ele vai falar, poxa, se eu errar, eu perdi meu estágio. Né? Isso. Eu vou para a rua, né? Então é melhor eu não... Nem arriscar. Ou não seguir com isso. Mas né? o líder bom mesmo, ele sabe identificar e ele olha o lado bom daquele erro. Lógico que ele vai lá dar uma bronca, olha, pensa por esse lado, mas isso gera maturidade e conhecimento para a pessoa. E talvez, né, Fábio, o erro seja muito mais pedagógico do que o acerto em si. Sim. Né? Sim. Com o erro, talvez esse funcionário, esse jovem, ele aprenda muito mais do que se ele não tivesse errado, tivesse ali tocado, né, o dia a dia do trabalho dele sem ter errado. Então, o erro também serve para ensinar, sem dúvida, né, o caminho correto. Mas perfeito. A gente não está abrindo aqui espaço para vocês habituarem no erro, não. Né? Até porque se vocês perderem o emprego aí, não é culpa nossa, não. Hein? Não é para isso. Mas a questão interessante aqui é a procrastinação, que é o quê? É essa ideia de você ir jogando para frente, não assumir a responsabilidade. Depois eu vejo, depois eu faço, eu preciso fazer isso, mas eu não, né, tem tempo ainda, vai deixando. Por quê? Porque a partir do momento que ele fala assim, beleza, vem para mim que eu faço,
essa responsabilidade traz consigo o peso de um possível erro, por exemplo, de uma possível culpa, por exemplo, né? Então ele fala assim, ó, não quero assumir essa responsabilidade, e vai empurrando com a barriga, como a gente fala, né? Vai tocando ali e deixando para ver. Jogo aqui no meio, aqui, ó. Vamos ver quem que pega essa responsabilidade. Será que o pastor pega? Será que o Fábio pega? Será que o Gabs pega? Porque é minha responsabilidade, mas eu estou deixando aqui esperando que alguém vá lá e assuma, porque eu não quero assumir, porque isso vai trazer sobre mim um peso. E aí, talvez eu não queira assumir também, porque eu ache que não sou capaz. Aí entra o que a gente já falou aqui, a questão da autossabotagem, né? Então, por eu me achar incapaz, eu falo assim, ó, isso é minha responsabilidade, mas eu estou jogando para ver se alguém quer. Né? E é ruim esse sentido de eu posso deixar para depois, usando um exemplo aqui, né? A gente tem um trinco no para-brisa do carro. Aí só um pontinho lá. Sim, é um pontinho. Não, eu troco isso depois. Rapaz, passa uma semana, o trinco já está no meio, né? Já está te atrapalhando aqui a visão do... Já não dá mais para cauterizar, vai ter que trocar o vidro. Vai ter que trocar o vidro. Então, é preocupante isso também, né? Porque vai ficando e fica mais difícil depois. Quanto mais passar o tempo, mais complicado fica de resolver a situação, né? Então é isso, são aqui algumas características que a gente trouxe, tem muitas outras, a gente não tem nem tempo e nem capacidade para tratar isso, porque nós não somos da área, né, da saúde mental, não somos psicólogos, psiquiatras, nada disso, a gente só está trazendo aqui um tema e conversando um pouquinho com essa galera para que eles entendam que precisa ser conversado, precisa ser tratado isso, mas eu acho que o que fica assim para nós é essa questão de sentir culpa não é errado. Sentir medo não é errado. Fracassar, né? O medo do fracasso não é errado. Todos nós temos isso. Eu tenho certeza que o pastor Arley, que está prestes a ir para a Espanha, imagine qual que é o sentimento dele. Assim, passa uma certa angústia, um certo anseio. Cara, eu vou para lá, eu vou para um outro país, uma outra realidade, um outro momento, né? Uma outra visão de sociedade. Outra cultura. Uma outra cultura. Passa alguns sentimentos. Isso não é errado. O que é errado é deixar que esses sentimentos eles dominem. Impeça ele de ir, né? De acreditar. De ir lá e falar, não, pastor, você é capaz, você vai fazer um grande trabalho lá na Espanha, vai ser bênção, nós vamos lá na Espanha fazer um fervo lá com essa juventude lá. E aí, pastor, além de a gente buscar ajuda com um profissional, claro, né, para essas pessoas que estão passando por esse tipo de problema, com essa questão da autossabotagem, a busca por um profissional ela é fundamental, né? Pessoas com conhecimento de causa, que podem tratar isso de maneira clínica. Temos a ajuda de Deus, né? E aí a gente vai lá para a questão, por exemplo, que o senhor citou de Gideão. Quando Gideão fala tudo isso, né? Quando ele se auto-sabota, o anjo olha para ele e fala assim, não, você é forte, vai nessa tua força mesmo, o Senhor é contigo, não é isso, pastor? Sim, é um jovem, né? É um jovem aí. E quando você cita a questão da procura de um profissional, para a gente isso é tabu hoje também, né? Porque muitos, e a gente hoje pastoreando, né, com a graça de Deus, a gente consegue, numa conversa, indicar, poxa, a gente tem um trato com Deus, a gente pode indicar o profissional, né? Até um tempo atrás isso não podia, não, Deus pode tudo? Pode. Mas esse caso de Gideão, Deus conhecia a força dele. E não falou, eu vou lutar por você. Ele tem as ações dele, como fez. Mas Gideão, depois dessa conversa toda, e ainda numa insistência, não, eu só acredito se eu provar. Se durante a noite esse chumaço aqui do algodão, né, da pele da ovelha, da lã da ovelha, né, vai estar sequinho, orvalho em volta e a lã da ovelha seca. Aí isso aconteceu. Aí Gideão, poxa, não,
agora eu quero Ainda que... está se auto-sabotando. Sim, né? agora eu quero que a lã da ovelha esteja seca, molhada e em volta seco. Aí Deus de novo, né? Garantiu isso para ele, né? E aí a partir desse momento ele vai, não, Deus está comigo mesmo, né? Eu vou ouvir, né? Então essa ideia de que nas nossas situações difíceis, né, que nos vitimizamos, que deixamos as coisas para depois e colocamos a culpa em nós, nos culpamos, Deus ele pode nos ajudar, né? E ele vai dar provas que vai estar conosco, né? Que consegue, que nós conseguimos através dessa prova que ele nos dá. Então, procure sim o profissional, mas se coloque diante de Deus que ele vai agir por você, ele vai capacitar, ele vai fortalecer, ele dá força aos nossos braços, é ele que nos dá sabedoria, é ele que nos renova as forças, né? Isaías 41 vai nos dizer isso, né? Ele renova as forças. O jovem pode correr e tropeçar, cair, mas ele fortalece aí e vai voar, né? Mas vai voar. Então essa força de Deus aí é primordial para nós. Que legal. Com essa excelente palavra aqui do pastor Arley, a gente encerra esse programa, né? E a gente quer dar essa dica para você. Então, você que porventura se identificou aqui com algumas dessas características, né? Um perfil aí parecido com o que a gente falou aqui, procura profissional, procura o teu pastor, teu líder, conversa com ele, se coloca à disposição para ser ajudado, se coloque à disposição para ser ajudado, tá bom? A gente fica por aqui, agradecemos a todos aqui, um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Fiquem com Deus.